Boa noite, eu sou o pastor César, da Igreja Presbiteriana de Muriaé, e nós estamos iniciando a nossa reunião de oração essa noite, e eu quero convidar você, desde o início, a estar participando conosco de forma bem ativa. Você pode estar encaminhando nomes nos seus comentários para que nós estejamos orando, como você pode participar também com pequenas orações, escrevendo pequenas orações de louvor a Deus, de confissão de pecados, ou orações de pedidos, alguns pedidos específicos. Eu quero introduzir o nosso culto de oração com a leitura do livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Então você abre a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia no livro de Juízes, no Antigo Testamento, livro dos Juízes, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? A história que nós temos aqui, período dos Juízes, foi um período de conquista da terra, na primeira parte do livro, e durante a sequência do livro nós também vamos perceber alguns castigos que Deus permite ao povo por causa da desobediência. A história bíblica nos mostra a maneira como a nação de Israel foi formada na terra do Egito, sob ainda a proteção de José, e depois, tempos mais tarde, sob o comando de Moisés, escolhido por Deus para liderar o povo do Egito para a terra que o Senhor mesmo havia determinado. E nessa trajetória do Egito para a terra prometida, Moisés teve embate com muitos povos. Então foram enfrentados inimigos em combate muitas vezes, e Deus concedeu vitória a Moisés. Mas entrar na terra não foi algo permitido a Moisés, porque como líder ele havia cometido uma falha e dado um mau exemplo para todo o povo. Então Deus não permitiu que ele entrasse na terra, mas Josué, que era servidor de Moisés, que o acompanhava em todos os eventos importantes. Então Josué, ele vai ser aquele líder que vai entrar com o povo na terra da promessa e vai começar a trabalhar a conquista da terra. Mas Josué fica velho e chega à morte, sem que a terra tenha sido de todo tomada pelo povo de Israel. E agora, após a morte de Josué, o povo precisa continuar a conquista daquele território. E o texto bíblico nos fala que eles consultaram o Senhor. O que eu quero mostrar com esse texto para você é a necessidade da oração para todos os momentos da vida, especialmente quando nós estamos passando por alguma adversidade. Nós precisamos entender que a oração, ela é algo necessário para a nossa caminhada. E a oração precisa ser uma coisa constante, diária. Você já orou hoje? Você tem orado nesses últimos dias? Você ainda lembra as palavras que você usou na sua última oração? O que é oração para você? Oração para você são os pedidos que você faz? Ou você entende que oração também é você abrir a sua boca em louvores a Deus, em confissão de pecados, reconhecendo que você não é merecedor de estar diante do Deus Santo? Então nós precisamos orar, principalmente quando vemos que os problemas começam a se acumular diante de nós. E o texto bíblico trata disso. No Antigo Testamento, algumas palavras elas são usadas como sinônimo de oração. Então o texto fala que eles consultaram o Senhor. Era necessário que eles enfrentassem os cananeus. Então alguns territórios dominados por cananeus, que eram habitantes naturais ali da terra, e precisava de que uma das tribos tomasse a frente para enfrentar esses cananeus e então tomar posse daquela terra onde eles habitavam. E o texto fala que eles consultaram o Senhor. Josué estava morto, eles perderam um grande líder.
e agora eles não sabem o que fazer. Então, não sabendo o que fazer, eles entenderam o que precisavam, porque observaram a história de Moisés e também a história de Josué. Porque Moisés e Josué foram homens que consultaram a Deus. Então, consultar aqui é fazer orações. Eles buscaram a Deus, eles fizeram orações a Deus, consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? E o versículo 2 nos traz: respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então, quando eu e você oramos, nós temos duas promessas maravilhosas apresentadas aqui no versículo 2. A primeira promessa é de que Deus responde às orações. Deus sempre responde às orações. Algumas vezes Deus a responde imediatamente, outras vezes nós faremos como salmista: esperei confiantemente pelo Senhor. Então, algumas vezes nós teremos resposta imediata e noutras vezes vamos esperar o tempo de Deus para que a resposta dele seja apresentada a nós. Então, a promessa de que Deus ouve e responde às orações. E também aqui a promessa da conquista. Deus não só responde, como ele garante a vitória. Judá subirá, respondeu a dúvida que eles tinham. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Qual é a dúvida que você tem nesse momento? Em relação à sua família, seus relacionamentos, a sua vida espiritual. Quais são as dúvidas que têm dominado sua mente, o seu coração? Que tal nós apresentarmos essas dúvidas a Deus? Vamos consultar a Deus? Vamos buscar a Deus neste momento? Ele com certeza vai responder. Poderá responder agora no seu coração, como poderá responder a você até o final da noite ou pelos próximos dias. Mas com certeza Deus vai responder às nossas orações. Bondoso Deus, nós introduzimos a nossa reunião de oração sempre tratando desse tema, a importância da oração na vida do adorador. O verdadeiro adorador precisa buscar o Senhor em espírito e em verdade. E não há uma forma mais eficiente e simples para buscarmos o Senhor que não seja a oração. A oração é alguma coisa ao alcance de todos, aqueles que são alfabetizados e aqueles que não são alfabetizados, todos têm condições de abrir a boca e levantar louvores, exaltar o teu nome, ó Deus, confessar os pecados e apresentar as necessidades. O povo consultou o Senhor, porque não tinham mais com eles o líder Josué, e eles precisavam continuar na batalha para dominar aquela terra que o Senhor mesmo dera a eles. Consultaram ao Senhor e o Senhor respondeu à consulta que foi feita. Ó Deus, nós consultamos a Ti neste momento. Muitas pessoas consultam ao Senhor acerca de um problema específico. Ó Deus, confirma no coração dessas pessoas que eles vão receber a palavra do Senhor, a resposta do Senhor acerca dessa situação. Assim nós oramos, no bendito e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agora convidar você a abrir as Escrituras em Gênesis, capítulo 48. As nossas reuniões de oração, elas são muito simples. A primeira parte é sempre um convite à oração, porque pela prática nós sabemos que o ser humano não é muito tendencioso a orar. As pessoas oram somente quando os problemas vêm. Se nós orássemos todos os dias, quando os problemas se apresentassem a nós, talvez nós ficaríamos menos desesperados e a nossa fé mais fortalecida nos daria forças para nós enfrentarmos melhor algumas adversidades da vida. E o segundo momento é o Projeto Ana.
onde nós fazemos uma leitura de um texto que trata da relação pais e filhos. Gênesis 48, o versículo de número 8 até o versículo de número 16 diz assim. Na verdade, eu gostaria que você fizesse essa leitura juntamente comigo. Eu vou fazer uma leitura relativamente pausada, dá para você acompanhar, faça essa leitura em voz alta aí, junto com as pessoas que estão cultuando a Deus com você neste momento. Gênesis 48 é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 48 de Gênesis, versículo 8 até o de número 16. Façamos juntos a leitura. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, sejam neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Semana passada nós fizemos a leitura de José e o nascimento dos seus filhos, e como que o nascimento de um filho muda a história de uma família. José deu nomes aos seus filhos que representavam o que ele estava vivendo. A um ele deu um nome cujo sentido é perdão, e ele dizia: eu perdoo. O que ele perdoava? Os irmãos que haviam vendido José como escravo para a terra do Egito. Então o primeiro filho, Manassés, ele trazia esse sentido no nome. E o segundo, Efraim, trazia a ideia de prosperidade. Ele colocou o nome de Efraim e disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele que era escravo ali quando chegou e pensou que não haveria de experimentar do cuidado divino, experimentou o seu melhor momento quando nasceu o seu segundo filho. Agora nós temos um momento singular que quando Israel abençoa os filhos de José. Israel é o mesmo Jacó, esse é um nome dado a ele. Israel e Jacó é uma referência à mesma pessoa. José leva os filhos para que o seu pai abençoasse. Jacó já estava velho e era comum que o pai, que na sua velhice, que ele abençoasse os filhos. Nós sabemos que a questão da bênção é uma questão hoje em dia não muito considerada. A maioria dos filhos não sabe o que é isso, né? Não sabe o que é pedir a bênção ao pai, pedir a bênção à mãe. Isso era algo muito importante. O triste é que há muitos pais por aí que não têm autoridade para abençoar filhos. Tem filhos que não pedem a bênção porque não aprenderam. E tem filhos que não pedem a bênção porque não há bênção alguma para ser passada. Porque são pais que não têm compromisso com Deus, não têm bom testemunho,
não tem bom relacionamento na família. Mas aqui José, ele tem essa preocupação de que o seu pai Jacó abençoasse os seus filhos. E é muito bonita a história bíblica, porque Jacó, ele foi informado pelos demais irmãos que José tinha morrido. Eles prepararam uma situação, venderam José, porque odiavam José, mataram o animal, sujaram as roupas de José do sangue daquele animal e falaram com o pai Jacó que o José tinha sido morto por uma fera no campo. Então Jacó pensou que nunca mais veria o filho. E no versículo 15 ele diz: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. José teve a preocupação de abençoar a vida de seus filhos. José sabia que o plano de Deus não era que eles ficassem na terra do Egito. O plano de Deus dado a Abraão, Isaque e Jacó é de que eles ficassem na terra que o Senhor mesmo havia determinado a eles. Então Jacó abençoa: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Que você tenha cuidado, você que é pai, mãe, que você tenha cuidado de abençoar a vida dos seus filhos. A última coisa que o seu filho possa ouvir no final do dia, e a primeira coisa que o seu filho possa ouvir, é a bênção pronunciada pela sua boca. Nós temos pedido de oração por filhos. E se você tem pedidos acerca de seus filhos, esteja registrando nos comentários. E na próxima semana nós faremos a leitura do nome do seu filho para oração. Eu tenho aqui da nossa irmã Marilu o pedido de oração pelos filhos. O Rodinei, o Rodrigo, a Clarinha, o Miguel. Nós temos aqui também a Verônica Cipriano, a nossa irmã lá de Espera Feliz, da Igreja Presbiteriana, pedindo oração pelo seu filho Mateus. Nós também temos a Tida da Silva Cunha, pedindo oração pela sua filha, Thaís da Silva Cunha. Nós temos os nossos irmãos Vanderlei e Ivanete, pedindo oração a favor das suas filhas Leniele e Laura. Então nós temos aqui esses pedidos de oração por esses filhos, e se houverem mais filhos, mais pedidos, vocês podem ir apresentando nos comentários, que nós vamos registrar esses nomes. Vamos orar por esses filhos, também orar pelos filhos da igreja. A igreja é composta por todos aqueles que foram rendidos a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus nos faz filhos de Deus. O primogênito, o unigênito do Pai e primogênito nos faz filhos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E alguns irmãos, alguns filhos de Deus, andam afastados dos caminhos do Senhor. Alguns abandonaram a igreja porque ficaram magoados, ficaram tristes. A igreja não era aquilo que eles pensavam. Nós não temos uma igreja perfeita aqui na terra. A igreja perfeita somente será encontrada no céu. Então, alguns sofreram algum trauma, alguma mágoa, alguma decepção, alguma frustração, ou se encantaram também com as coisas desse mundo e abandonaram os caminhos do Senhor. Outros não estão frequentando mais a igreja, mas têm um temor no coração, um desejo, uma vontade de voltar, um temor profundo no coração. E nós temos aqueles que nos preocupam, muitos que estão presentes na igreja, mas que são totalmente indiferentes às coisas de Deus. Então, filhos de Deus que não leem a Bíblia regularmente, leem a Bíblia de quando em quando. Filhos de Deus que não fazem orações regularmente. Filhos de Deus que não fazem caso da comunhão. Filhos de Deus que não falam sobre Jesus. Filhos de Deus que nem bom testemunho costumam ter. Esses nos preocupam muito, porque são pessoas que estão na igreja, mas frias espiritualmente. Então estão afastados de Deus, embora frequentem a casa de Deus, embora demonstrem a sua religiosidade. Então nós vamos orar pelos filhos que foram apresentados aqui, por aqueles que se afastaram e se envolveram com o mundo,
por aqueles que estão afastados, mas têm o temor de Deus no coração, e por aqueles que estão na igreja, mas é como se não estivessem em lugar algum, e precisam novamente do derramar do Espírito Santo sobre as suas vidas. Então vamos orar, e eu convido você a orar comigo. Você pode estar fazendo também a sua oração aí no local onde você se encontra, como você pode digitar também a sua oração. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Bendito é o Senhor em todo o tempo. Nesse instante nós entregamos aos teus cuidados a vida de pais e mães, homens e mulheres que foram vocacionados com a paternidade e a maternidade e que sofrem por causa dos seus filhos. Filhos que abandonaram o lar, filhos que tiveram uma desavença grande na família e hoje não têm mais relacionamento algum com seus pais. Toca no coração desses pais e promova consolo no coração deles, porque a pergunta que nós pais sempre fazemos e faremos é: onde foi que eu errei? Mas muitas vezes não é somente o nosso erro, porque somos falhos, mas são as más escolhas que alguns filhos fizeram e preferiram caminhar longe da presença do Senhor. Visita o coração desses pais neste momento com o teu Espírito Santo, que já habita nesses pais. Dá consolo a esses pais. Renova neles a esperança de que o filho pródigo vai voltar para casa e será bênção novamente dentro da família, e principalmente na família da fé, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Também toma nas tuas mãos, ó Deus, os filhos. Nós clamamos pelos pais e agora clamamos pelos filhos. Aqueles que ficaram fascinados com as coisas do mundo, ó Deus, que eles possam ter os olhos abertos. Os prazeres mundanos passam muito rapidamente. E o fim daqueles que se dedicam a esses prazeres é lamento, é cansaço, é tristeza, frustração. Por isso, ó Deus, nós clamamos que o teu Espírito visite a esses que estão encantados com as coisas do mundo, e que eles possam abrir mão dessas coisas que vão conduzi-los à morte, e que eles possam desejar voltar para a tua casa. Nas tuas mãos também entregamos aqueles filhos da igreja que abandonaram o templo, não abandonaram o Senhor. Estão em suas casas, têm o temor de Deus, assistem reuniões, de vez em quando vão numa igreja ou vão noutra igreja, fazem a leitura da Bíblia, fazem as suas orações, mas nós sabemos, ó Deus, a importância que é a unidade da igreja. É importante a comunhão dos santos, a comunhão daqueles que foram chamados desde a eternidade para ser povo do Senhor. Fazem nascer no coração desses desigrejados o desejo de voltar e ser instrumento do Senhor na vida da igreja, porque há muito trabalho para ser realizado na tua seara. Também toma nas tuas mãos, ó Deus, os filhos da igreja que não abandonaram o templo, que não abandonaram a fé por enquanto, mas estão frios espiritualmente, indiferentes para com o Senhor. Não têm disposição para ler a Bíblia, não têm disposição para a oração, não têm disposição para os trabalhos da casa do Senhor. Ó Deus, faze-os perceber que o problema deles é muito sério. Com certeza o problema deles não é com uma liderança da igreja, o problema deles não é com um membro, com um irmão da igreja, o problema é de ordem espiritual. Porque aqueles cujo compromisso com o Senhor não é firme, a tendência pouco a pouco é que vá se esfriando de tal maneira a se ausentar totalmente da tua presença. Faze isso agora no coração daqueles que estão em nossas igrejas por toda a terra, mas que estão ali presentes sem envolvimento algum. Que eles possam entender que o problema deles não é o outro. O problema deles é a espiritualidade que tem vivido, uma espiritualidade vazia de sentido, porque não tem compromisso com a tua palavra, não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com a comunhão e não tem compromisso com a evangelização.
visita-os, derrama o teu Espírito sobre eles, levanta-os de forma poderosa, para que eles sejam instrumentos da tua graça e do teu poder na vida do teu povo. Assim nós oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos muitos pedidos de oração aqui, e vamos fazer esses pedidos com bastante paciência, e você pode estar anotando, para você não se esquecer, você pode anotar aí. A nossa irmã Marilu, ela pede que Deus abençoe os nossos governantes. Então, Deus abençoe os nossos governantes. Os nossos governantes, nós queremos ser gentis, né? Eles estão tentando acertar, mas no tentar acertar nos momentos de crise, acaba que muita confusão acontece. Hoje mesmo nós temos acompanhado na cidade de São Paulo algumas paralisações que foram feitas para a divulgação de informações, de orientação, que mais transtornos trouxeram do que ajuda na verdade. E no final do dia, já a decisão para amanhã é de mudar a metodologia que foi usada. Ou seja, os governantes estão até tentando, mas muitas vezes se precipitam. Então a Marilu pede oração pelos governantes, a nossa irmã Sônia pede pela sua mãe, Dona Ana, e pelo seu esposo, nosso irmão seu Wilson. O Roberto pede pela saúde da sua sogra, a Dona Lourdes. A Luísa, ela pede pelo bebê Antônio Marcos. Está possivelmente com uma infecção nos rins. É o filho da Jéssica. A igreja está orando por esse bebê. É o bebê Antônio Marcos. A Luciene pede pela liderança da igreja, pelo livramento desse vírus terrível e também pelos idosos. A nossa irmã Vilma, ela apenas agradece a Deus pelo cuidado de Deus nesse momento. O nosso irmão Hernani Nantes, lá de Ipanema, é o pai do presbítero Hernani, está no leito de enfermidade, e nós pedimos oração por ele, pela Solange, que está lá apoiando a família, ajudando, está lá também no hospital, ajudando a cuidar do seu Hernani. Então, a nossa irmã Solange também carece das nossas orações. O nosso irmão Vanderlei e sua esposa Ivanete pede pela mocidade da igreja, que haja um despertamento na vida dos jovens, um envolvimento maior com o reino do Senhor Jesus. O nosso irmão Heber Xavier Ferraz, ele pede oração pela vida dos idosos e por todos os povos. Ele é de Santa Gertrudes, em São Paulo. Então ele está pedindo oração. Santa Gertrudes, pela vida dos idosos e pelos povos. Heber Xavier Ferraz. E a Tida da Silva Cunha, do Rio de Janeiro, de Areal, e ela também pede oração pela vida dela. Ela pediu pela filha, a Thaís, e também pede pela filha dela. Então nós vamos estar orando por esses pedidos que foram mencionados aqui, e você também vai estar fazendo a sua oração, pode participar com seus comentários em forma de oração. E eu vou mais uma vez explicar, vou abrir os olhos algumas vezes para poder ler aqui os pedidos, porque são muitos. Bondoso Deus, aos teus cuidados, como temos feito todos os dias, entregamos os nossos governantes nas tuas mãos. Realmente, nós queremos crer que há um interesse em relação a essa pandemia, embora esse interesse esteja envolvido também com interesses políticos. Por isso, muitas decisões tomadas pelos governantes, elas são precipitadas e algumas são impensadas, de sorte que num dia determinado algo, e no outro dia é preciso desfazer por causa da confusão gerada. Então nós pedimos sabedoria sobre a vida dos nossos governantes, paciência de todos nós para acertar. Com certeza eles vão cometer sim alguns erros, então nós todos precisamos de muita paciência neste momento de pandemia, porque todos somos tomados de um certo estresse, e se nós não controlarmos bem as nossas emoções, com certeza não veremos a situação chegar a um bom termo. Também pedimos, ó Deus, pela saúde
da dona Lourdes, sogra do Roberto, que o Senhor possa fortalecê-lo, Deus, nos tempos de enfermidade, o seu Wilson, esposo da Sônia, a dona Ana, mãe da Sônia, que o Senhor possa fortalecer esses irmãos idosos, mas irmãos saudáveis que precisam do teu cuidado, e o Senhor te manifesta esse cuidado de forma tão generosa. Pedimos pela liderança da nossa igreja, pelo livramento desse vírus terrível, pela vida dos nossos idosos, colunas da igreja, homens e mulheres que construíram a história das nossas igrejas e que estão afastados das reuniões de culto por uma questão de necessidade, porque fazem parte do grupo de risco imediato que atinge esse vírus. Por isso, toma os nossos irmãos idosos em tuas mãos, dê a eles paciência e consolo, porque o coração deles tem desejado voltar para as atividades de culto. Também nós pedimos pela vida do seu Hernani ali em Ipanema, que tu possa guardá-lo, Deus, que ele possa fortalecer a saúde novamente. A Solange, nora, tua serva, Deus, zelosa ali com ele, que ela possa passar uma noite tranquila e que ela possa ver alegremente ele se fortalecendo neste momento. Também, ó Deus, nós oramos pela vida do nosso irmão Heber Xavier e Santa Gertrudes e pela Tida do Areal, que o Senhor possa fortalecê-los, abençoá-los em suas necessidades e também, ó Deus, a todos os seus familiares e amigos. Toma nas tuas mãos também neste momento os pedidos que não foram apresentados aqui, mas que cada um de nós o tem bem firme na mente, no coração, e silenciosamente temos apresentado diante do Senhor. Visita os nossos corações neste momento, ó Deus. Conceda-nos a paz, aquela paz que o mundo não tem para oferecer, mas aqueles que estão em Cristo experimentam todo dia, mesmo em meio às maiores tempestades. Por isso, Deus, nós oramos e clamamos o teu cuidado no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Nós também queremos orar pelos profissionais da saúde. E a cada semana nós estamos citando nomes de profissionais e esses nomes representam todos os profissionais da nossa cidade, região e de todos os lugares que estão acompanhando o culto de oração neste momento. As mulheres de nossa igreja, durante a semana, elas têm estabelecido um dia para visitar as unidades de saúde entregando máscaras. E eu tenho a oportunidade de acompanhar as mulheres. E ontem nós estivemos em algumas unidades de saúde, fomos recebidos de uma forma muito gentil e eu estou maravilhado porque eu não conhecia as unidades de saúde de nossa cidade ainda, também pelo fato de não ser aqui de Muriaé, mas fiquei maravilhado de perceber em todas as unidades que fomos até agora, há uma equipe envolvida. Nós temos a presença de médicos, de dentistas, de enfermeiros, de auxiliares da área da saúde, auxiliares diversos. Então ficamos assim impressionados com esse cuidado. Nós visitamos a unidade de saúde de Santa Terezinha e pedimos oração pela Ana Cláudia e pela Neide Aparecida. Também no Santa Terezinha, outra unidade de saúde, nós pedimos oração pelo Rômulo, pela Mogana, pela Aline, pela Roberta, pela Juliana Maria Portes, pela Cláudia Margarete, pela Isadora, pela Regiane e pela doutora Adriana. No Santana, na unidade de saúde, nós pedimos oração pela vida da Juliana, Alcione, Leonardo, Adriana Vanessa, Adriana Oliveira, Kátia, Marcília, Mônica, Camille, Rejane e Leandro e Glaucio. Na unidade de saúde do Inconfidência, oração a favor do Lucas, do Dr. João Paulo, da Gislaine, técnica de enfermagem, da Cristiana, da Alana, da Cristiane, da Sabrina, Marina, da Isabel, dentista, da Alcinéia, auxiliar de dentista. No Safira,
eu tenho aqui o nome da responsável, que é a Terlânia. São 30 profissionais. A Terlânia tem acesso a contatos de nossa igreja. Depois nós gostaríamos de ter o nome desses profissionais, porque nós estamos envolvidos em estar orando pela vida desses profissionais. Então vamos orar neste momento pelos profissionais da saúde do nosso município. Todas as áreas da saúde, nós sabemos que vocês estão na linha de frente nessa batalha contra esse vírus. Nós sabemos que nós não podemos relaxar de maneira alguma. É preciso que todos nós tomemos todos os cuidados. Nós sabemos que o comércio abriu e é necessário que abra, mas é preciso que nós tenhamos bom senso neste momento, evitar aglomeração. Então nós vamos a um determinado local, observar, deixar para ir mais tarde, observar os melhores horários para nós sairmos, usarmos máscaras. Então é necessário que nós tenhamos todo o cuidado, porque esses profissionais da saúde, eles recebem as pessoas acometidas pelo coronavírus. E dessa turma aqui, nós temos pessoas que estão afastadas do serviço porque elas estão com suspeita de estar infectadas pelo coronavírus. Olha que coisa triste. Essa gente que está trabalhando, está cuidando da nossa saúde, eles são os primeiros a serem atingidos. Então vamos abaixar a nossa cabeça e vamos clamar a Deus o cuidado dele na vida dos profissionais de saúde, não só do nosso município. Esses nomes aqui é para representar no Brasil e no mundo inteiro essa batalha que está sendo travada. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Nomes foram apresentados aqui, e são muitos esses nomes. Nós não temos competência para memorizar todos esses nomes, mas Tu sabes, ó Deus, nós verbalizamos esses nomes aqui. E eles também representam toda a classe da saúde que está na linha de frente nessa batalha para que o nosso país não seja assolado de forma tão terrível como tem acontecido em muitos cantos do mundo. Ó Deus, tem compaixão de nós. Toma nas Tuas mãos o ministro da Saúde. Toma nas Tuas mãos todos aqueles que estão envolvidos com as equipes de saúde, quer seja no nível da União, do Estado, do município, que essas equipes possam, dotadas de capacitação do Senhor, estar elaborando os projetos que sejam eficientes para a garantia da nossa saúde e também para a garantia desses profissionais. Guarda esses profissionais nas Tuas mãos. Os Teus anjos acampados ao redor deles possa protegê-los e livrá-los de todo mal, ó Deus. Assim nós oramos e clamamos o Teu cuidado, no nome precioso e santo do Senhor Jesus. Amém. Para nós encerrarmos nosso culto de oração, nós temos aqui aniversariantes. E os aniversariantes do domingo, do dia 3, até o próximo domingo, dia 11. Então, no dia 3, o nosso irmão, Senhor José Américo, marido da Marilu. No dia 4, o nosso irmão Paulo César. No dia 5, nós temos as nossas irmãs Rosimeire Peixoto, da Igreja Presbiteriana Espera Feliz, a nossa irmã Sidneia Medeiros, da Igreja Presbiteriana Espera Feliz, e a Tida da Silva Cunha, do Areal, Rio de Janeiro. Nós também temos pedido de oração pela Paula, filha da Geusa, que faz aniversário no dia 6, o Henrique, que faz aniversário no dia 6, o presbítero Hélio Miranda, que faz aniversário no dia 7, a nossa irmã Marilete Silva Filgueiras, faz aniversário no dia 9, a sua mãe, nossa irmã Dona Ivonete, faz aniversário no dia 10, e o nosso irmão Arthur Câmara de Moura, que faz aniversário no dia 11. E também está sendo pedido oração pela Emily. A Emily é a filha do Márcio, lá da congregação presbiteriana do Mundo Novo. Eu tive a alegria de pastorear lá. A Emily está fazendo aniversário, dia 7 de maio. Então são os nossos aniversariantes dessa semana. E se você também está fazendo aniversário, esteja colocando o seu nome de pessoas que você conheça e você quer que nós estejamos orando por essas pessoas.
Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado na vida desses irmãos e irmãs que estão aniversariando. A vida é um dom precioso, a vida nos é dada pelo Senhor. O Senhor provê para nós tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada. Muitas vezes a vida é marcada por adversidades por causa das nossas tolices. O autor do livro de Eclesiastes disse: vede o que achei. Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Nós temos nos metido em muitas astúcias. Nós temos envolvido por caminhos que não agradam a ti. Por isso que muitas vezes a nossa caminhada é dura, é cheia de adversidades e tribulações. Mas ainda assim, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã da nossa existência. Toma esses irmãos aniversariantes das tuas mãos. Alegra-lhes o coração, ó Deus. Alegra também o coração das suas famílias. Nesse tempo em que todos comemoram o próximo da família, que possa haver grande alegria nos lares desse instante, pelo teu cuidado na vida dessas pessoas tão amadas, tão queridas. Assim nós oramos e clamamos as bênçãos ricas dos céus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de encerrar aqui o nosso culto trazendo a você algumas informações importantes. Nós estamos tendo reunião de oração todos os dias na Igreja Presbiteriana de Muré, no templo, 6h30 às 7h30 da manhã. Então nós temos espaço tranquilo para as reuniões de oração. É necessário que aquele que vá orar, que ele vá de máscara, porque senão não poderá entrar para estar fazendo oração. A princípio, nós estabelecemos as iniciais pelos nomes para poder facilitar. Mas com tristeza, nós sabemos que a reunião de oração é sempre a menos frequentada na história da igreja. É uma pena que seja dessa maneira. Mas nós estamos com a nossa igreja aberta de 6h30 da manhã às 7h30, é na Avenida Doutor Passos, 266, próximo ao Prontocor, logo na esquina com a Jesus Varela. É um prédio ali, um prédio verde, característico, formato da Igreja Presbiteriana de Muriaé. Você que é aqui da nossa cidade, 6h30 até 7h30, de segunda a sexta-feira, nós estamos envolvidos em oração. Se você quiser entrar e fazer uma oração e ir embora para a sua casa, para o seu trabalho, você pode entrar e fazer a sua oração e ir embora sem problema algum. Se você quiser chegar às 6h30 e ficar durante 1 hora orando, você pode ficar também durante 1 hora orando conosco. Quinta-feira, nós estamos estudando o livro de Atos, capítulo 12, um capítulo muito importante para a história da igreja, mostra o momento de perseguição e como Deus responde às nossas orações. Então, na quinta-feira, vamos enfatizar novamente o tema da oração no livramento que Deus concedeu para Pedro. Domingo é um dia muito especial, é o Dia das Mães. E domingo nós teremos o culto presencial em nossa igreja. Vai ser às 9 horas da manhã, o primeiro culto, e o segundo culto será às 19 horas. O primeiro culto, às 9 horas da manhã, o tema vai ser Maria, a mãe do Salvador. Nós vamos estar falando sobre Maria, a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, um personagem fantástico das Escrituras e muito mal interpretado, muito mal entendido, tanto pelos católicos romanos, como pelos evangélicos, como por outros credos cristãos. Maria é um personagem muito mal interpretado. Então, domingo pela manhã, nós vamos estar estudando acerca do que as Escrituras dizem sobre a grande serva de Deus chamada Maria. E à noite, nossa programação também especial para o Dia das Mães, com uma outra mensagem, mas também nessa mesma temática do Dia das Mães. Você é nosso convidado. Você que tem visitado a nossa igreja, você que é da cidade e tem visitado as páginas da nossa igreja, se desejar estar conosco nos cultos presenciais, você precisa colocar nas páginas da igreja o seu nome, porque nós temos um número de pessoas por culto. Se for necessário, nós faremos mais de um horário de culto, porque há um número de pessoas, há um espaçamento dentro do templo, de uma cadeira, de um banco para outro, há um espaçamento previsto por lei, para segurança mesmo. Então, se você deseja participar do culto, é bom que você mande o seu nome
nas páginas da nossa igreja, para nós entrarmos em contato com você e então garantimos a você que horário do culto. E aqueles que quiserem participar dos dois cultos, 9 horas da manhã, o tema Maria, e às 19 horas, o tema especial do Dia das Mães, se você desejar participar dos dois cultos, pode também dar o seu nome para participar dos dois cultos. Bondoso Deus, muito obrigado. Nos despedimos deste momento na Tua presença, mas que a oração continue em nossa caminhada. Que nós possamos entender, a oração não é apenas neste momento do culto. A oração tem que ser uma constante em nossa vida. O conselho para todos aqueles que seguem a Cristo é orai sem cessar. Que seja assim conosco, Deus. Abençoa-nos, dá-nos uma noite de paz, de refrigério, que o nosso coração bem seguro e confiante nos proporcione uma noite tranquila e amanhã tenhamos disposição para levantarmos para o louvor do Teu nome que é santo. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.